antes de começar a palestra, queria relatar um fato interessante, porque o carnaval tem coisas assim muito esperadas, né? Que a gente já espera várias coisas, mas tem coisas muito divertidas também. Vindo para cá, eu passei por um casal que ele estava vestido todo de branco, de noiva, e ela estava toda de preto, com os chifrinhos vermelhinhos. E tinha um cartaz dele pendurado, boas influências, e nela, mais influências. Então, que nós possamos ter umas boas influências, né, nessa tarde de hoje. E curtir as coisas boas e inusitadas do carnaval e divertidas, né, que tem muitas. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, 2 itens, 4 e 5. Né? O capítulo 20 é Os Trabalhadores da Última Hora, e o título de hoje que nós vamos estudar é Missão dos Espíritas. Quando a gente pensa em missão, né, a gente já pensa logo, isso é coisa de espírito elevado, espírito superior, isso não é para mim, eu estou fora disso, né? Mas a gente se engana, porque na verdade, né, a doutrina espírita nos fala muito claramente, né, que todos nós temos missões. Está lá, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, na pergunta 573, que aquele que cultiva a terra, ele está cumprindo uma missão. Aquele que governa ou aquele que instrui também estão cumprindo uma missão. Então, todos nós temos as nossas missões. E também a doutrina espírita nos revela que a paternidade é uma missão. Está lá na pergunta 582 do Livro dos Espíritos. E é realmente uma missão. Né? Uma missão que hoje em dia a gente se preocupa muito. Cada vez os pais mais se preocupam com essa missão daqueles que realmente, né, têm imbuídos que eles estão dentro de uma missão. E os Espíritos nos falam, e há também um dever muito grande que implica mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade para o futuro. E é então, diante dessa responsabilidade para o futuro, diante dessa preocupação que hoje os pais têm, ao às vezes não saberem como educar os filhos, qual a melhor maneira de fazê-lo, que nós oferecemos a evangelização para as crianças, né? E aí é uma propaganda em off, né? E também o círculo de paz. O círculo de paz, gente, é uma bênção. Uma bênção que a casa oferece. Porque os pais não têm um lugar onde discutir a educação dos seus filhos. E aqui nessa casa a gente faz isso. E é maravilhoso. É um trabalho magnífico da casa, assim como o trabalho de evangelização. O trabalho de evangelização é tão importante porque eles serão os futuros espíritas. Então, terão essa missão dos espíritas, né, para desempenharem suas vidas. Então, nós começamos com o item 4, a mensagem de Erasto, que é, na verdade, o anjo da guarda do médium, que traz, então, essa mensagem para Kardec. E Erasto fala assim: verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Então é uma mensagem assim bem contundente, né? Eu não gosto muito dessa sois os escolhidos de Deus, porque parece que é uma coisa assim bem à parte, que só os espíritos são os escolhidos de Deus, né? Não tem nada a ver. Mas às vezes aparecem essas frases assim que a gente tem que explicar. Essa mensagem tem 7 vezes ide e 5 vezes ide e pregai. Aí eu estava pensando, lembrando, né? Não sei se aconteceu com vocês, mas quando a gente entra na casa, a gente fica assim maravilhado, né? Com tudo que a gente aprende aqui. Geralmente a gente chega cansado, a gente chega sofrido, a gente chega com problemas, às vezes com dores superlativas, né? Graças a Deus não foi meu caso. Mas quando a gente é apresentado a doutrina espírita, tudo se esclarece, né? Então a gente tem um novo horizonte nas nossas vidas, tudo muda. Então fica assim, antes e depois da doutrina espírita nas nossas vidas. Faz uma linha demarcatória realmente, né?
E quando a gente fica nessa animação, né, nessa paixão pela doutrina, o que acontece? A gente começa a obedecer isso aqui que Erasmo está falando. Ide e pregai. Então, toda ocasião que a gente tem, a gente fala com todo mundo da doutrina espírita. E a gente fica tão chato, tão chato, tão chato, que as pessoas começam a não nos convidar mais para as festas, aniversário, batizado, ninguém mais convida a gente para nada, porque lá vem a pregação, né? Depois a gente entra numa segunda fase, mais normal, né? E nessa segunda fase, às vezes, tem aquelas pessoas, né, que assim, no meio do jantar, perguntam para a gente assim: você acha que Deus criou o mal? Aí você fica assim, bom, que eu me lembre, para estudar isso, né, nós ficamos 3 aulas de 1h30, o grupo discutindo fervorosamente, acaloradamente, para saber se existia bem o mal e se Deus havia criado o mal. Então, a gente responde, não. Ponto. Porque a gente não quer se estender, porque não tem como você dar uma aula de doutrina espírita também no jantar. Então, a gente passa por essas fases, né? Então, e agora eu estou nessa outra fase que é vir aqui e pregar, né? Estou aqui pregando para vocês e vocês estão ouvindo. Ide, né? Ide, o verbo ir, que significa se locomover, sair, se movimentar, sair de um lugar para o outro, mas está no imperativo. Seria isso uma ordem, uma sugestão, né? Ou seria uma orientação, um pedido? Né? Aí a gente vai lá na Gênesis, né? Já no capítulo 1, quando Deus fala, faça-se a luz, e a luz se faz. É uma ordem, é um imperativo. Então, talvez a gente possa acolher isso como uma ordem, como uma coisa imperativa de mandar que a gente vá, que a gente saia do lugar, que a gente se movimente, porque, na verdade, tudo se movimenta, né? Nós temos a ilusão de que está tudo estático, tudo parado, mas, na verdade, tudo se movimenta no universo inteiro, dentro do nosso próprio corpo e fora. E tudo se transforma, já dizia Lavoisier, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nós estamos nesse eterno transformar. Porque quando Deus deu essa ordem ide, foi lá, há muito tempo atrás, quando nós fomos criados. Mas nós não fomos criados homem e mulher, Adão e Eva, né? E até um outro parênteses aqui, né? Meus netos estudam Santo Agostinho. Então, eles estavam estudando justamente Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Aí, estavam com dificuldade de fazer a tarefa. Aí eu disse, bom, isto é uma lenda, é um mito. Aí, hã? E aí, nas explicações todas e tal, meu neto perguntou assim, mas, vovó, por que você fala isso tão diferente? Eles estão na evangelização aqui no Rita, né, para fazer o contraponto. Ah, bom, porque nós somos espíritas e pensamos totalmente diferente, né? Nós temos ideias muito diferentes, nós temos conceitos muito diferentes. Aí ele fez a célebre pergunta que toda criança faz. Mas por que então me puseram para estudar no Santo Agostinho? E é justamente isso que a gente, né, essa contradição nossa, né? E aí veio para a evangelização para poder ter outra, porque toda história, né, tem 3 versões. A de um, a de outro e a verdadeira, né? Então, vamos lá, vamos até chegar a essa versão verdadeira, né? Então, tudo se transforma, tudo muda. E André Luiz, no domínio da mediunidade, traz isso muito bem. Ele diz assim, da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir
e transformar. Então, nós temos essa missão, nós somos co-criadores de Deus. Ao pensar, ao sentir, ao falar, ao agir, nós estamos criando. E diz, o pensamento é matéria. Então, nós criamos o tempo todo com as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, ide e pregai. O que nós vamos pregar? O que a doutrina espírita trouxe de novidade? Um dos pontos basilares, e que hoje em dia a gente vê que está muito difundido, pessoas que não são espíritas acreditam, no dogma da reencarnação. Mas muita gente não acredita na evolução dos espíritos, porque nem acreditam ainda na evolução, da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, né? E até agora a gente está um pouco assim aflito com isso, né? Porque é uma teoria que nos Estados Unidos, às vezes, muitas escolas são proibidas de falar sobre essa teoria da evolução. Então a doutrina espírita está com essa teoria da evolução, dizendo que nós somos criados simples na nossa conjuntura e nós somos criados ignorantes, ou seja, nós ignoramos a lei de Deus. E à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos nos tornando, então, aqueles que vão entender melhor as leis divinas. Né? Então, pregar. E temos que pregar também os fatos da mediunidade, que durante muitos séculos a coisa ficou proibida de se falar nisso. Não se tocava em assunto de mediunidade. Espíritos? Que isso? Então a gente ficou com aquela história de fantasmas, com medo de fantasmas, e nada de falar de mediunidade, ou seja, esse intercâmbio que existe entre o nosso plano material e o plano espiritual. Né? Então, nós temos que pregar isto. São essas grandes novidades que a doutrina espírita nos trouxe. E essas novidades explicam muita coisa, como, por exemplo, a justiça divina. Sem esses dados, uma vida única não explica o que acontece com a gente. A gente não tem como aceitar. Então, a reencarnação nos traz esse novo enfoque que muda inteiramente o nosso entendimento. Agora, o que é necessário, né? Porque pregar é fácil, falar é fácil, né? Fazer é que é difícil. E nós sabemos que Jesus não só pregou, ele exemplificou o tempo todo. Então, o que é necessário? Erasto continua a nos dizer, é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, ou seja, a propagação da doutrina espírita, os vossos hábitos, o vosso trabalho e as vossas ocupações fúteis. Olha só. Aí já complica um pouquinho mais, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa. Né? Vai dar muito trabalho. Então, aí pensa assim, pregar, tudo bem, mas precisa tudo isso, né? Não sei se eu quero, não. Eu também não sou nenhum anjo, né? É o que a gente fala, né? Para se livrar dessa história, não sou nenhum anjo, não é para mim, não, deixa para os espíritos superiores, só para missionário. Mas Haroldo Dutra Dias, um palestrante espírita mineiro, que eu gosto muito de ouvir, ele fala assim, a doutrina espírita não é uma doutrina para anjos. E aí, não é doutrina para anjos. Então, estava pensando, né, essa coisa da missão. A missão é uma palavra que agora está muito em moda, né? Todas as empresas têm a sua missão. Então, as pessoas se reúnem, né, para saber qual vai ser a missão daquela empresa. Então, você vai lá no Santander, tem lá um quadro na parede, né, com a missão do Santander. E às vezes vira só um quadro, né, para ser pendurado, ou então as frases lá na internet. Mas, pensando nos grandes missionários da Boa Nova, eu, lendo esse livro aqui, achei uma coisa muito interessante. Augusto Cury é psiquiatra.
E ele escreveu vários livros, mas um dos que eu mais gosto é essa série aqui, que se chama A Análise da Inteligência do Cristo. E esse volume é o 5º volume, são 5 volumes. E nesse aqui, o subtítulo é O Mestre Inesquecível. Jesus, o maior formador de pensadores da história. E Augusto Cury traz uma coisa muito interessante, que não apenas ele analisa a personalidade do Cristo, a inteligência do Cristo, como ele analisa também as personalidades dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus. Então, ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz assim, se nós contratássemos uma empresa para entrevistar os discípulos candidatos a seguirem Jesus, nenhum deles seria contratado. Por que será? Né? Então, ele fala, eles seriam reprovados pela equipe de seleção. O RH, não serve, manda outro e teria que ficar, né, catando alguém para seguir Jesus. Por quê? E isso eu vou ler para vocês, porque vocês vão dizer que eu estou inventando, mas o Augusto Cury disse isso, ele é psiquiatra, ele estudou, né, pelo Evangelho, um grande estudioso do Evangelho, ele é judeu, grande estudioso do Evangelho, e escreve esses livros todos, são fantásticos. Então ele diz assim, por quê? Porque eles eram muito indisciplinados. Eles eram muito rudes, agressivos, ansiosos, intolerantes. Mas ele fala, Jesus contrariou toda a lógica quando ele resolveu chamar aqueles homens. Aí fiquei pensando, bom, a época, né? Jesus mesmo disse que o homem mais evoluído na face da terra naquela época era João Batista, o maior espírito nascido de mulher. Então, o que ele tinha, né, à época, eram justamente homens que, a grande maioria deles, analfabetos, sim, porque à época ninguém estudava, né? Então, era o que ele tinha, né? E aí, ele analisa a personalidade de Pedro, diz assim, Pedro era inculto, intolerante, olha só, gente, um bocado de adjetivo, hein? Ansioso, irritado, agressivo, inquieto, impaciente, impulsivo, repetia os mesmos erros, não suportava ser contrariado. Aí ele coloca assim, olha só, ele era um trator emocional. Tadinho de Pedro, né? Trator emocional. Não fui eu que disse, é o Augusto Cury que falou, né? Mas ele também dá as características positivas de Pedro. Simples, humilde, sincero, rude, mas de emoção de um menino, singelo e ingênuo. Ele tinha uma enorme capacidade de aprender e ele acredita em Jesus, né? Quando Jesus, por exemplo, está no barco e Pedro tinha passado a noite toda a pescar, ou seja, pescar não, a tentar pescar, e não pescava peixe nenhum, Jesus disse para ele, Pedro, joga agora essa rede no mesmo lugar que eles estavam. Tinha passado a noite toda lá, não tinha pescado nada. Pedro não retruca. O que ele faz? Joga a rede. E o que acontece? Pesca muitos peixes. Então ele acredita em Jesus, ele não retruca quando Jesus fala alguma coisa para ele. Então, essas são as características positivas de Pedro. Ele tinha uma enorme capacidade de aprender e, mais ainda, a liderança que ele mostrou. E mais importante de tudo, ele aceitou o convite. Ide e pregai. Ide e pregai. E, mais importante ainda, ele tanto se transformou. Porque, gente, é uma transformação, né, quântica. Ele se transformou num missionário e pôde levar a palavra, que hoje nós não estaríamos falando de Jesus se não fosse por Pedro. João Evangelista. João Evangelista foi aquele jovenzinho, o discípulo mais jovem que estava seguindo Jesus. E
dentro da jovialidade dele, dentro da ele era um adolescente, né? Vocês conhecem algum adolescente que convivem proximamente com um adolescente? Né? E tem essas características, né? Ele era muito ansioso, muito ambicioso, muito irritado, não suportava ser contrariado. E no início que ele se reúne a Jesus, ele era muito egoísta e intolerante. Muito explosivo, né? Tanto que Jesus chamava ele e o irmão Tiago de, o quê? Vocês se lembram? Filhos do trovão. Porque tinha uma personalidade muito explosiva, né? Existe o lado positivo? Nós não somos só, né, o lado negativo. Nós temos as nossas qualidades, é isso que a gente tem que pensar. Ele era afetuoso, né? E Augusto Cury fala que no início ele era como um pêndulo, né? Que ele oscilava. Muito coisa típica de adolescente mesmo, né? Ainda não tem a sua personalidade totalmente formada. Então ele fica como um pêndulo entre a sensibilidade e a agressividade, né? Mas era transparente. E quando a velhice chega, né, João Evangelista se torna um dos discípulos mais doces, que traz as mensagens mais amorosas do Evangelho. E ele dizia, né, que ele era o discípulo mais amado, embora Jesus não soubesse dessas classificações todas, né? Então, no final da vida dele, que já estava bem velhinho, ele foi um dos únicos que morreu de morte natural, ele só dizia assim: filhinhos, né, amem muito, amem-se uns aos outros. Era só isso que ele repetia o tempo todo. Lembrando de Saulo de Tarso, que até o nome mudou, tornou-se Paulo de Tarso. E aí, novamente, Augusto Cury fala, né, que ele era radical, agressivo, ambicioso, discriminador, violento. Sabemos que era muito violento. Mas culto, falava várias línguas, perspicaz, argumentador, empreendedor, tinha o dom da palavra, né, ele é excelente orador e era fiel à sua consciência. E Augusto Cury fala uma coisa, ele diz assim: a última pessoa a ser chamada de discípulo de Jesus, mas ninguém se entregou tanto à causa. Importante, ele aceitou o ir de pregar, ele se transformou no missionário do Cristo. Ele tanto se transformou, né, que transformou da água para o vinho. Então, como entender, né, que Jesus fez essas escolhas? Como Jesus olhava esses homens? Da mesma maneira como ele olha para todos nós. Como os espíritos superiores olham para todos nós, vendo o nosso lado bom, vendo o nosso potencial, vendo aquilo que nós podemos verdadeiramente dar, né? Então, Jesus via esse lado bom. Mas, logicamente, eles também fizeram a sua parte. Eles, já imaginou o trabalho que dá? Se modificar a esse ponto, da água para o vinho. E nós vemos na literatura da história da igreja, né? Santo Agostinho, por exemplo, também foi uma transformação maravilhosa, incrível, extraordinária. Um jovem que vivia uma vida dissoluta para ser, então, depois considerado um dos pais da igreja. E dentro da doutrina espírita, nós também temos na literatura todos esses mentores que André Luiz traz, todos eles Calderaro, Eusébio, todos eles, Aulus também, todos eles não se cansam de falar: eu muito errei, estou aqui refazendo o meu caminho, estou tentando fazer o bem. Então eles não se colocam dentro do pedestal como se nunca tivessem errado. Não, eles sabem que errar faz parte. Deus nos concedeu o livre-arbítrio. E nós, através dos nossos erros, é que nós realmente aprendemos. Então, como será que esses homens conseguiram essa transformação tão extraordinária?
eles usaram uma ferramenta que Leon Denis fala que a vontade é uma das maiores potências da alma. A vontade. E diz mais alguma coisa. Leon Denis nos fala que a vontade é o princípio da evolução. Olha que interessante. Não está na matéria esse princípio da evolução, mas na vontade. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrás recursos vitais, que é o segredo da evolução. Então, Kardec, né, em si mesmado, pergunta aos espíritos, na pergunta 909, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Os espíritos dizem, o que vocês acham? Podemos vencer? Sim, porque ninguém pode fazer isso pela gente, né? Nós é que temos que ralar para fazer, não é isso? Os espíritos falam que sim, mas olhem só. E eles dizem assim, e às vezes, com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. É um puxão de orelha para todos nós, né? Um pouco esforço daria conta de tudo, né? Então, a vontade, né, infelizmente, pode ser adjetivada. Então, tem a má vontade, tem a boa vontade, né? E tem também a força de vontade, né? Aliás, eu gosto muito da palavra em inglês, que é willpower, né? Quer dizer, o poder da vontade. A vontade é um grande poder. E nós precisamos começar, né, a usar essa vontade, esse desejo de melhorar, de ser melhor, né? E Erasto continua, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Gente. Apesar de nós sabermos tanto, apesar de nós termos tanta coisa nova de conceitos na nossa vida, muitos se transviam. Se transviaram, se transviam e, se Deus quiser, não transviarão, né? E aí, Kardec pergunta, quais os sinais para reconhecer os que se acham no bom caminho? E Erasto responde, reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que ensinarão e praticarão. Para você ensinar, você tem que aprender, né? Para você praticar, você tem que estar nesse eterno movimento de transformação de você mesmo, que é um processo muito longo, né? Que começou lá, no ID, quando Deus deu a largada dessa nossa caminhada para a perfeição. Então, nós temos muito a caminhar, muito ainda a aprender. E mais, pelo amor ao próximo, pela abnegação e pelo desinteresse pessoal. Que uma das características que nós temos, que realmente nos prendem muito, é o nosso interesse pessoal, né? Então, tudo a gente resolve pelo nosso interesse pessoal. Aos pouquinhos a gente vai, então, aprendendo que esse interesse pessoal é um sinal de egoísmo e que nós precisamos crescer, né, para incluir o próximo também em nossas vidas. Então, recordando o que foi dito, né, anteriormente, é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, o vosso trabalho e as vossas ocupações fúteis. É chegada a hora, né? Por que os Espíritos falam é chegada a hora? Já João Batista já falava isso há muito tempo. Quando que começou essa hora? Quando é que vai chegar essa hora? A gente já ouviu falar, né, que nós estamos nesse movimento de transição. E nós vemos grandes tragédias, corrupção no mundo inteiro, guerras causando problemas de imigração, as pessoas fogem das suas terras, do seu lugar, deixando tudo para trás,
tentando uma nova vida, um desespero total. A gente fica, meu Deus, que mundo é esse? Então tem uma mensagem muito bonita que fala que esse é um momento de transição e compara isso a um parto, dizendo que a terra, ela foi engravidada pelo Evangelho de Jesus. E que então essas dores, essa transformação são naturais. Porque já viram uma mulher grávida como ela se transforma, né? Tanto a parte física como a parte emocional, tudo se modifica. E ele fala que chegada a hora do parto, as dores vão aumentar. E isso é um processo natural. E é muito difícil, né, a gente entender sobre essa ótica. Pensar que tudo que está acontecendo nesse nosso planeta é natural e tem a sua razão de ser. Está nos mostrando que nós estamos num momento muito sério de transição. Um momento, então, que é urgente, é chegada a hora de nós repensarmos as nossas vidas, repensarmos o que nós estamos fazendo aqui, repensarmos a nossa transformação. E quando a gente pensa, né, a gente vê que geralmente os nossos hábitos têm muito de excessos. E se a gente cortar esses excessos, as coisas começam a caminhar melhor, né? A gente come demais, a gente critica demais, a gente tem apego demais, a gente tem problemas demais, a gente pensa em si demais, né? A gente se preocupa demais, a gente sonha demais, né? Então fica totalmente iludido. Mas nós temos esse nosso potencial de crescer, né? Só falta do saber tirar a sabedoria. Da informação, nós nos transformarmos. Da ciência, do estar ciente das coisas, para a consciência, esse nível consciencial que nós precisamos, né, desenvolver em nós mesmos. Agora, os Espíritos falam, aqueles que não ouvirão as palavras, realmente há aqueles que não ouvirão as palavras, mas que não sejam nós, não sejamos nós que não ouvimos essas palavras, porque nós temos, né, 2 ouvidos e uma boca, então a gente precisava ter 2 possibilidades de ouvir o que a gente está pregando, né? E quando a gente fala, né, de fazer é fácil, fazer é difícil porque falar é muito fácil, a gente, muitas das vezes, em encontros, assim, as pessoas sempre reclamam, né, da casa espírita. Os trabalhadores da casa espírita, eles só pregam as coisas, não falam, mas a gente não pode esperar que a gente se transforme em anjo de repente. Somos pessoas comuns e é difícil, estamos no trabalho árduo de modificação, de transformação, mas isso leva tempo, né? E Leon Denis, muito complacente, ele traz uma palavra que eu acho muito interessante. Ele diz assim, às vezes nós observamos uma contradição surpreendente entre os pensamentos, os escritos e as ações dos homens. E somos levados a duvidar da sua fé, da sua boa fé, da sua sinceridade. Muitas vezes não há mais do que uma interpretação errônea da nossa parte. Os atos desses homens resultam do impulso surdo dos pensamentos e das forças que eles acumularam em si no passado. As suas aspirações atuais, mais elevadas, seus pensamentos mais generosos, traduzir-se-ão em atos do futuro. Então, no livro Sabedoria do Todo Dia, fala justamente isso, né? Que nós não devemos ver nas pessoas os defeitos e apontar esses defeitos. Nós devemos falar das qualidades dessas pessoas, porque ao falarmos das qualidades das pessoas, nós estamos vibrando para que elas se tornem cada vez melhores. E estamos também, de repente, fazendo um espelho que pode se virar para nós mesmos e nós podemos, então, sermos pessoas melhores e vibrarmos por esse nosso lado de boas influências, né? Então, Jesus fazia justamente isso, via esse lado bom. Ele viu naqueles discípulos o potencial, né?
E nós realmente temos uma mensagem aqui muito bonita, que dizem que era de Fernando Pessoa, mas não é verdade. É de um professor de literatura de São Paulo que desencarnou há algum tempo, de Fernando Teixeira de Andrade. Chegados os tempos, ele diz assim, há um tempo que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-lo, temos ficado para sempre à margem de nós mesmos. É o tempo da travessia. E se nós não fizermos isso, nós vamos ficar à margem de nós mesmos. Então, no final desse item, o item 5, nós temos uma mensagem do Espírito de Verdade, falando dos obreiros do Senhor, falando que esses obreiros serão aqueles que realmente farão a mensagem, traduzirão a mensagem do Cristo nos seus atos, nas suas palavras, nos seus pensamentos. Então, essa mensagem, ela nos fala que nós não precisamos ser seres angélicos, mas que nós precisamos realmente tentar seguir Cristo. E que seremos os obreiros do Senhor quando nós pudermos modificar a nós mesmos a tal ponto que não vamos nos reconhecer mais, que seremos pessoas diferentes, podemos ser mais amorosas. E aqui hoje vejo que nós somos pessoas de boa vontade, estamos aqui juntos tentando ser melhores, estamos fazendo escolhas diferentes, estamos fazendo a escolha por sermos aqueles obreiros do Cristo. E temos essa missão que os Espíritos nos conferem, de ir e propagar a doutrina espírita. Mas sabemos que não vão ser pelas palavras. Sabemos que terá que ser pelos exemplos. Os exemplos no dia a dia. Não precisamos de grandes gestos, nós precisamos de grandes atitudes. É o pequenino, porque as pequenas atitudes individuais somadas fazem com que a grande atmosfera da Terra fique totalmente conturbada. Mas as pequenas ações éticas, elas vão somar e fazer uma atmosfera diferente na Terra. Então, hoje, nós não somos seres angélicos, mas como nós podemos, então, fazer com que nós cumpramos a missão que nós temos? Nós temos que fazer aquilo que nós nascemos para fazer. É difícil? Será que cada um de nós sabe exatamente para que nasceu? Por que nasceu? Qual é a nossa missão para nós mesmos, para a nossa família, para a comunidade? Vamos então fazer como a nossa companheira Luciane falou, né? Que Jesus nos falava que fiquemos em silêncio no nosso quarto. Se nós ainda não sabemos para que viemos, qual a nossa missão, se não temos essa clareza, vamos fazer silêncio interno e ouvir Deus que nos deu essa missão. E em vez de nós pedirmos a Deus coisas, vamos perguntar a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Qual a minha missão? Ajude-me a cumprir a minha missão. Não a missão dos espíritos, mas a minha missão como hoje espírita que sou. Porque todas as religiões pregam a mesma coisa, que sejamos melhores, que nos transformemos, que sejamos, que façamos o bem acima de tudo. Paz e bem a todos. Obrigado, Vânia, por dividir conosco.